Olá, meu nome é Heloísa Pereira e estamos de volta com mais um vídeo aqui no Meteorologia para Agricultura. Hoje, além de trazer análise e previsão do tempo, vamos também trazer informações sobre o que é o fenômeno Laninha, quando foi a última vez que ele aconteceu e se esses rumores da mídia sobre a possibilidade de uma ocorrência de Laninha no segundo semestre de 2020 podem se confirmar. A gente vai ouvir de um doutorando em meteorologia, o Igor, meu amigo de longa data que já esteve aqui com a gente no canal participando, a análise aí do último boletim da NOAA, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje com muita informação bacana para você. Bom, nessa última segunda-feira foi publicado o último relatório de atualização da agência americana NOAA sobre o fenômeno ENSO, El Niño Oscilação Sul. O que é isso, né? O padrão da temperatura da superfície do mar lá no Pacífico Equatorial, quando está mais aquecido, é o El Niño. Quando está neutro, é a neutralidade. E quando está mais resfriado, é a Laninha. E nesse relatório aparece essa condição, essa possibilidade de ocorrência de uma Laninha. E só para a gente se localizar no mapa, quando eu falo de Oceano Pacífico Equatorial, quando eu falo de Laninha, onde isso ocorre, né? Ocorre aqui nas águas do Oceano Pacífico Equatorial. Esse aqui é uma foto, né, de uma anomalia clássica da ocorrência de uma Laninha quando o Oceano Pacífico Equatorial está mais resfriado. Quando aparece, né, aí na televisão ou em algum canal de notícia, é o Ninho 3.4, Ninho 3, Ninho 1.2. O que isso quer dizer? Essas nomenclaturas representam uma separação clássica que principalmente os acadêmicos, os estudiosos utilizam para poder separar essas regiões do El Niño, né? Então, o Ninho 3.4 corresponde a essa área mais central, o Ninho 3 essa área entre o Ninho 3.4 e o Ninho 1.2, e o Ninho 1.2 é o que está mais próximo da costa da América do Sul. O Ninho 4 é o que está mais afastado lá do outro lado, no Pacífico Oeste, tá bom? Então agora a gente sabe, se a gente ouvir qualquer coisa aí na mídia, não fica perdido com relação à nomenclatura das regiões do El Niño. Bom, e o que eu queria falar para vocês hoje é justamente o que é esse fenômeno e quando ele aconteceu da última vez, porque quem vai trazer as informações de atualização pra gente é o Igor. Então, vamos aqui nessa tabelinha do ONI Index da NOAA, que demarca pra gente quando tem acontecimento de um El Niño e quando tem acontecimento de uma Laninha ou a neutralidade. Laninha tá pintado de azulzinho, El Niño de vermelho. Eu vou deixar o link inclusive desse site para vocês checarem o histórico, tem um histórico desde aí do ano de 1950, mas é isso. É a última vez que a gente teve uma Laninha configurada com persistência ao longo das estações aí de primavera e também verão foi na virada de 2017 para 2018. E se a gente puxar numa memória mais recente, logo depois desse episódio de Laninha, a gente teve o ano de 2018/19, marcado pela influência aí de um El Niño. No comecinho desse ano, de forma bastante surpreendente, porque a gente não tinha um acoplamento, ou seja, uma resposta aí entre oceano e atmosfera de forma clássica, faltou muita chuva no sul do Brasil, isso não é comum durante um evento de El Niño, a NOAA acabou pintando esses quadrinhos do ONI Index de vermelho, representando a ocorrência de um El Niño, mas não foi um El Niño clássico. Não teve nada muito bem configurado, o acoplamento oceano-atmosfera não aconteceu, e vide o sul, né? O sul está sofrendo com a estiagem, enquanto o nordeste está sendo beneficiado por chuvas mais frequentes. Então a gente acabou vendo que não foi um El Niño clássico. Então, cuidado com essa tabela, né? É bom a gente checar os históricos de chuva aí para ver quais foram os principais efeitos. E para trazer para a gente todos os destaques sobre a possibilidade deste fenômeno ao longo do segundo semestre de 2020, mais uma vez a gente recebe aqui no canal meu amigo, doutorando em meteorologia pela Universidade de São Paulo, o Igor. Seja bem-vindo novamente, Igor. Obrigado, Elo. Obrigado novamente pelo convite de estar aqui para poder participar aí do canal. Olá a todos, né? Hoje nós viemos aí fazer mais uma atualização aí das condições, sempre tentando trazer aí as informações mais atuais possíveis, né, Elo? E aí vamos ver como é que vai ficar aí o próximo semestre com relação às condições de ninho, né? Igor, e eu fiquei sabendo que você não só vai trazer as condições da possibilidade de uma laninha pra gente, mas você também foi lá procurar as perguntas do pessoal do canal, é isso mesmo?
Isso mesmo, a gente tem aí 3 perguntas para responder para o pessoal sobre o tempo aí em algumas regiões do país, depois dos próximos 15 dias. Mu- E vamos manter a atualização, principalmente aí para as regiões mais afetadas pela chuva nos próximos dias, principalmente. Muito legal, muito bacana. É um prazer ter você aqui de novo e vamos lá para a nossa análise e também previsão do tempo. Bom, vamos falar aí um pouco então sobre a atualização da Laninha, né? Vamos começar falando em termos de anomalias. Vamos mostrar aí primeiramente o modelo CFS. Então aqui a gente tem as anomalias sazonais aí previstas no último relatório que saiu hoje, né, dia 18 de maio. Então nós temos aí para o trimestre de junho, julho e agosto já o início de condição aí de resfriamento do Pacífico Central, né, principalmente a região mais parte da costa leste ali, né, da costa oeste da América do Sul, na verdade. E aí a gente tem então essa condição de resfriamento permanece em junho, julho e agosto. Ela começa a intensificar de julho, agosto a setembro, de agosto, setembro a outubro, até ela atingir aí o pico mais ou menos entre outubro e dezembro deste ano. Então nós temos aí essa condição, um pouquinho mais de resfriamento iniciando já no meio do ano. Não é um fenômeno Laninha em si, não inicia, né? E, na verdade, a gente ainda tem bastante incerteza. Isso ainda está todo relacionado com as anomalias que o FSB2 está aí mostrando para a gente, né? Em termos de condições, então, nós viemos aqui mostrar um pouquinho a probabilidade, né? Hoje, o que acontece? O próprio centro americano, a NOAA, já fala que é possível ocorrer um fenômeno de Laninha no final do ano, aí, deste ano. Até atualizações aí do começo do mês de maio, eles não davam essa possibilidade até o final aí de abril. Essa possibilidade para eles ainda não era uma possibilidade alta de ocorrência. Na atualização da semana passada e dessa semana, eles já dão esse destaque de uma possível padrão de Laninha aí acontecendo, né? Inclusive, o centro americano agora já concorda aí com as previsões, a NOAA já concorda com as previsões do IRI, né? Que vinha já dando esse sinal de possível permanência, possível formação do fenômeno Laninha para o final do ano, já desde o início de abril, basicamente. Então, em termos de anomalias gerais, a gente tem aí dois possíveis padrões. Primeiro que a gente tem aí a partir de julho, agosto e setembro, bastante modelos dinâmicos já mostrando esse sinal, né? Então a gente tem o modelo da NASA, o próprio CFS-V2 já começa a mostrar esse sinal de resfriamento do Pacífico, né? Os modelos que eu estou destacando são os modelos que são um pouco mais robustos, tá? Tem outros modelos aqui que não tem uma resolução tão boa, mas também é usado no método aí para a gente fazer essa previsão. O próprio modelo do ECMWF, apesar de não estar mostrando um sinal negativo, ele vem num sinal constante aí de decaimento dessas anomalias positivas, entrando já numa possível anomalia próxima a zero e negativa aqui para o trimestre de agosto, setembro e outubro, né? O modelo do SESM-4 também, que é um modelo muito forte, climático aí, inclusive é um modelo que entra para fazer as previsões de mudanças climáticas, né? Também mostra esse padrão de resfriamento já para o final do ano. E aí o último modelo que a gente destaca é tanto o CMC, né, que é o modelo canadense, quanto o GFDL, que também vê um padrão aí de resfriamento, mas depois ele já volta um pouquinho mais. Esse padrão aí, então, né, esse padrão de resfriamento que todos esses modelos que eu falei mostram, ajuda a gerar esse mapa, essa figura que a gente está vendo, e basicamente ela fala aí a probabilidade de formação de eventos ninho, ou de eventos linha, né, ou anos neutros. Então a gente vê constantemente aí a probabilidade de anos de Laninha aumentando desde o trimestre de abril, maio, junho, né, até aqui passar seus 47% no trimestre de novembro, dezembro e janeiro, já passando aí a probabilidade de ficarmos em um ano mais neutro. Isso daqui é o principal sinal, então, que a gente tem de um possível fenômeno de Laninha acontecendo aí pro final do ano, né, a partir aí do trimestre de agosto, setembro e outubro, mais ou menos. E aqui a gente tem a previsão, né, todos aqueles modelos que eu mostrei, mostrando aí a previsão do IRI, né, aquele spread de modelos que mostra a anomalia de TSM da região do ninho 3,4. Então aqui os principais destaques ficam para a linha vermelha, que é a média de todos aqueles modelos dinâmicos. A linha verde é a média de todos os modelos estatísticos, né?
e a linha azul é a média, na verdade, é a previsão consolidada do IRI, né? Então ele faz uma análise com base no que a gente tem aí, né, de modelos, mas dá um ponderamento maior para algum modelo, um ponderamento menor para outros, dependendo o erro desses modelos e tudo mais, né? E aí a gente tem a previsão consolidada e a previsão direta dos modelos dinâmicos, já mostrando aí um padrão de laninha a partir aí, principalmente do trimestre de agosto, setembro e outubro, entrando aí até o início do ano que vem, já chegando até o trimestre de novembro, dezembro e janeiro, né? Então, Igor, esse é o nosso padrão que a gente tem aí para o final do ano, hein? Eu tenho um comentário, né, e uma pergunta para emendar nisso, que até que eu acho que essa minha pergunta, né, algumas respostas aí já conversando com você e com outros amigos do mundo acadêmico, a gente acaba extraindo das pessoas, mas acho que é a dúvida dos espectadores também, né? A gente está num período em que eu venho comentando aqui para eles que é baixa a previsibilidade desse tipo de fenômeno, né? É um período em que a gente sabe, inverno, né, outono e inverno, os modelos estão um pouco perdidos, né? O erro associado a essa previsão um pouquinho mais futura, nessa época do ano, ele é maior. Só que a gente tem visto, né, Igor, inclusive canais renomados aí de previsão, como o Canal Rural, nossa amiga Priscila Paiva, lá sempre noticiando, sempre trazendo informação bacana também pra gente, continua acompanhando muito a Priscila. A gente tem visto que os últimos relatórios têm insistido na possibilidade aí da ocorrência, grande parte dos modelos. O que você acha, né, com relação a essa persistência da previsibilidade de um fenômeno laninha? Dá pra gente, né? A gente, lógico, tem que continuar monitorando, mas dá pra gente acreditar um pouquinho mais? Como é que tá o seu feeling de meteorologista sobre esse cenário? Eu acho que uma coisa muito importante é essa consistência de previsibilidade. Assim, a gente realmente está nesse padrão de outono, a estação de transição é o caos para os modelos climáticos, tanto para climáticos quanto para modelos de previsões de tempo. É por isso que é importante também sempre atualizar as informações, não é mesmo? Exatamente. Então, é essa consistência de informações. Então, é aquilo que eu mostrei na figurinha anterior, que é exatamente essa. E pegar as previsões que a gente tem anteriores, a gente vê que essa porcentagem vem aumentando cada vez mais da ocorrência de laninha. Então, quer dizer que esse fenômeno está acabando a ficar um pouquinho mais robusto, né, a previsão dele. E, assim, a gente precisa acompanhar para ver se essa previsão ela se mantém nos próximos meses aí, né, pelo menos até o final de junho, provavelmente começo de julho, a gente vai ter uma certeza um pouco maior desse fenômeno. O grande destaque, por exemplo, é que essa figura dos modelos, do spread dos modelos aqui que eu estou mostrando, ela foi elaborada a partir das condições médias aí foi rodado em abril, né? Então a gente já está em maio. Logo mais a gente já tem a atualização dessa figura e mesmo aí em abril, na previsão elaborada, iniciada em abril, né? A gente já tem essa condição de laninha aí mostrando a mesma coisa, da mesma forma, né? Que aparece nessa que foi feita no dia de hoje. Então na semana, na verdade, passada e publicada no dia de hoje. Então a gente tem aí essas duas diferenças e é aquilo que eu venho falando, desde o começo do mês de maio, todos os relatórios semanais da NOAA já vem atualizando essas condições e cada vez mais a gente começa a ver aí aquele padrão daquela água mais fria, né, daquela língua de água fria no Pacífico, que mostra aí o fenômeno laninha começando a querer se estabelecer aí a partir de agosto, principalmente, né? Começa um pouco antes, da atmosfera já pode começar a responder um pouco antes, lá para julho, mas a partir do trimestre de agosto, setembro e outubro já é a previsão desses modelos climáticos, Elô. Igor, você tocou num ponto muito importante que a gente tem que ressaltar aqui para quem está nos assistindo, né? Que é esse acoplamento entre o oceano e a atmosfera. Não é simplesmente igual ao nosso fogão lá de casa, né? Ligou para esquentar um pouco a água, já começa a evaporar, já começa a influenciar no ambiente, ou então resfriou a água e vai ter uma influência no ambiente. Não é bem assim que funciona, né? A gente tem também esse tempo de resposta. Mas eu queria que você reforçasse todos os efeitos clássicos de uma laninha. Quais são, né, os efeitos clássicos se a laninha realmente se configurar aí para o segundo semestre de 2020? Bom, basicamente os efeitos mais clássicos é em termos de chuva, né? Que a gente tem aí dois principais padrões, que é aqui na América do Sul, para o Brasil principalmente, que é um padrão um pouco mais de seca um pouco mais severa para a região sul do Brasil, e um padrão de chuvas mais intensas para a região norte e nordeste do Brasil. Então esse é o padrão principal. A região centro-oeste, centro-sudeste, basicamente, né, que tanto a região centro-oeste quanto a região sudeste do Brasil,
elas não têm um sinal muito claro, varia muito de fenômeno para fenômeno. Tem fenômeno de laninha, que essas duas regiões acabam ficando um pouco mais secas, e tem fenômenos de laninha que acabam ficando um pouco mais chuvosas, né, também. Interessante. Então, não tem um padrão tão claro aí para essa região, tanto para fenômeno de El Niño quanto para fenômeno de laninha, tá? A gente vai ter que prestar muita atenção nas previsões mesmo, né? Nos sinais das previsões. E eu queria comentar outra coisa contigo, que, né, o Igor, para quem não sabe, ele trabalha hoje em dia também no setor de energia, faz doutorado lá na USP, e a gente tem comentado também lá nos canais de energia, né, que o Sul foi muito prejudicado, não só a agricultura, mas também a produção de energia no sul do Brasil. Então, se vem por aí, né, se realmente se configurar uma laninha, a expectativa é ruim para o Sul, não é mesmo? Muito ruim. Na verdade, a expectativa de uma possível laninha acaba criando a expectativa de persistência dessa seca que a gente está vendo na região sul do Brasil. Então, a gente já vem aí com uma condição muito ruim de reservatórios, tanto para abastecimento quanto para geração, né, de energia e para irrigação. A gente já está numa condição bem crítica na região sul. Essa condição pode, né, ser revertida um pouco aí nesses próximos meses, final de maio, começo de junho, julho. Porém, a região sul é uma resposta muito rápida, né? Então, se você tem uma chuva muito intensa, você acaba respondendo rapidamente a essa chuva, você acaba elevando um pouco os níveis de abastecimento, porém, a mesma forma que ela sobe rápido, ela desce rápido. Então, a região sul é uma região que precisa de consistência, né, de chuva. E com a laninha entrando no horizonte do segundo semestre, a gente já não tem essa consistência prevista aí, né, para os próximos meses. Olha, então vamos lá. Já que se a laninha vier não é nada bom para o sul, vamos falar sobre o sul dos próximos dias? Eu queria que você, Igor, né, com a sua bagagem meteorológica, é um prazer receber o Igor aqui. Para quem não sabe, ele é um dos melhores alunos da Universidade Federal de Itajubá. Era um grande amigo que me ajudava a passar em todas as físicas, né? Se hoje eu aqui estou falando para vocês como meteorologista, é porque esse menino, em grande parte do tempo, me puxava ali pela orelha. Então, vamos lá, Igor, você, quem traz o panorama das condições de tempo hoje aqui pra gente no canal. De norte a sul, tá? Começa pelo sul do Brasil, falando um pouquinho da chuva, mas vai até a região norte e depois responde as perguntas pra gente. Agradeço demais se você tá aqui fazendo isso com a gente hoje. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho aí da chuva, então, para esses próximos dias. Vamos começar aí falando da chuva dos 10 dias, né? A gente ainda tá com aquela condição meio de alta pós-frontal atuando, depois da frente fria que passou na semana passada, que você comentou bem aí, né? Esse padrão de frente fria ele ainda continua lá para o dia 19, para amanhã, para o dia 20 a gente ainda tem esse padrão, e no dia 21 é quando vai começar a mudar um pouco esse sistema. O principal destaque aí, na verdade, entre o dia de hoje e dia 20, fica para a região da costa da Bahia, Elô. Região ali de Salvador está tendo bastante chuva, já está tendo essa chuva mais intensa naquela região, desde aí da frente fria que passou na semana passada. Isso é um padrão meio que comum, porque quando essa alta pós-frontal entra, ela acaba deixando estacionária aí essa região de frente, né, essa banda remanescente da frente fria, essa região de estabilidade, nessa região aqui da costa da Bahia. E aí, com os ventos da alta intensificando, né, a gente acaba intensificando bastante a chuva aqui na costa de Salvador, principalmente. Então, esse é o destaque aí desses próximos 3 dias, né, ainda, com essa chuva mais intensa. E aí, a partir do dia 21, é quando a gente começa a ter a formação desse ciclone, né? O ciclone ele vai começar a se formar aqui entre o Paraguai e Rio Grande do Sul. A gente não tem a baixa dele fechada ainda. Ele se forma aí no tempo a tempo, a gente vai ver que ele vai se formar no dia 22 mesmo, propriamente dito, né? Mas já no dia 21 ele já consegue trazer chuva aí para a região do Rio Grande do Sul. Destaques aí ficam para a região de Porto Alegre, a porção mais norte aí, da região do Rio Grande do Sul, ali próximo à bacia do Uruguai, por exemplo, que acaba trazendo mais chuva também. Para a região de Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, já começa a chover no dia 22, quando a gente tem a formação do ciclone e a formação da frente fria associada a ele, né? Risco de temporal, então, no sul, né, Igor? Tô vendo umas manchinhas vermelhas aí, risco de nuvem bem carregada, né? Bem carregada na região sul. Então a gente tem aí essa chuva que vai ser um fôlego aí novo para a região, né? E a região de Santa Catarina, principalmente a região oeste aí do estado de Santa Catarina, né?
com essa chuva um pouco mais intensa, principalmente aqui no dia 22, e a gente tem aí já chuva passando dos seus 30 milímetros a cada 3 horas, né? 22 milímetros a cada 3 horas, é um acumulado muito bom e isso vai impactar diretamente no acumulado de 10 dias que a gente vai ver já já. Beleza. Então, seguindo aí para o dia 23, né, essa banda de nebulosidade ela é uma frente relativamente rápida, ela chove no dia 21, dia 22, pode ver que no final do dia 22 ela já está chegando aí no Mato Grosso do Sul. Ela está seguindo as amigas dela, né, Igor? Todas as frentes frias que chegaram nesse mês de maio simplesmente foram rápidas, rasteiras e ligeiras, né? Exatamente. E, por incrível que pareça, elas não gostam de São Paulo, porque chega em São Paulo para chover, né, Elô? São Paulo. São Paulo é a ovelha negra aí dessas frentes frias ultimamente. É exatamente isso que a gente vê, né? A gente chega aí com a frente, a banda de nebulosidade dela do dia 23 para o estado de São Paulo, já diminui bastante aí esses acumulados, né? E acaba trazendo pouquíssima chuva para o estado. E já para o dia 24, se a gente acompanhar, já tem entrada do novo sistema aí, dessa nova alta pós-frontal. E essa banda da frente fria já indo para a região do sul de Minas Gerais, ainda com essa intensidade mais fraca, né? Pode ver que são 2 milímetros aí a cada 3 horas. Então é uma chuva relativamente baixa, e esse padrão continua, né? Dia 24, no dia 25 essa alta pós-frontal já traz essas condições de frio, muito frio para essa região prevista, tá? O centro-sul está com uma condição de temperatura bem fria por causa dessa alta polar. Eu vou te pedir, Igor, para dar um zoom ali no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, e clicar numa cidadezinha pra gente ver a dimensão dessa queda na temperatura, porque eu tava vendo uns mapas que, olha, é alerta, é risco até de geada no sul do Brasil, não é mesmo? Aí, vacaria, clica ali pra gente dar risada, né? Porque a gente vai rir, mas tem gente que vai chorar de frio. E olha, a gente tem que reforçar aqui o cuidado com a saúde. O sábado tem mínima aí de prevista de 10 graus, mas a gente sabe que no comecinho da semana que vem pode cair ainda mais, não é mesmo? Olha só o domingo, segunda-feira, 4 graus. A gente sai dessas condições de temperatura de 20, 22 entre hoje e amanhã e cai aí para segunda-feira a 4 graus. Então é aquilo que eu falei, essa frente fria, ela é uma frente fria relativamente mais intensa que a última que passou. E consequentemente, como é uma frente fria mais intensa, ela entra com uma massa de ar polar mais intensa. Então vem frio, o frio mais intenso, e aí esse frio ele permanece por um pouco mais de dias, exatamente pela permanência dessa massa de ar polar sobre a região, Elô. É cuidado redobrado com a saúde, né, Igor? Porque a gente está numa situação totalmente atípica. Infelizmente, essa queda na temperatura representa um risco aí pra gente. A gente sabe que as doenças respiratórias, as doenças cardíacas, várias doenças aí se agravam durante o período de temperatura muito baixo. Então, é cuidado, né? A população fica em alerta aí para esse friozão todo que vai ocorrer no centro-sul do Brasil. Sim, inclusive, se a gente subir um pouquinho, a gente não vai ter essas temperaturas tão frias, mas vamos pegar aí a região de Botucatu, aqui para São Paulo, e a gente vai ver que a queda da temperatura é tão grande quanto. Então, a gente sai aí dos seus 25 graus e chega aí para a região de Botucatu para segunda-feira, já na previsão dos 10 graus para domingo e segunda-feira. Então, são uma queda de 15 graus aí, já deixando essa mínima para a região aí do centro de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, com temperaturas previstas aí na casa dos 9 graus, por exemplo, para Botucatu. Então, a gente tem aí essa massa de ar polar se estendendo bastante, chegando na região de São Paulo e trazendo aí essa condição de frio, não só para a região sul, mais severo para a região sul, mas para a região sudeste também. E, Igor, uma coisa que me chamou também a atenção é que no caminho dessa frente fria, ela vai de novo lá para a região nordeste do Brasil, onde no início da próxima semana provoca mais chuva, pode até dar algum desastre, né, algum deslizamento ali na região metropolitana de Salvador. Então tem mais chuva prevista. Se você colocar nos 10 dias pra gente, a gente vai ver, vamos ver o potencial de acumulado em toda a faixa leste nordestina, olha só. Sim. E mais um destaque, né? Desde o começo do mês, Salvador está recebendo muita chuva, essa região, essa porção leste aqui da costa de Salvador, muita chuva desde o início do mês. Então, o sistema de alerta aí, tanto dos principais centros brasileiros, do INEMET, inclusive, e do CPTEC, já mostram aí essa região como possível alerta para enchentes e desastres, exatamente por causa dessa constância aí de chuva que a gente está vendo. E, novamente, essa chuva ela fica restrita nessa região por causa daquele padrão que eu citei anteriormente. Aquela alta pós-frontal ali, meio estacionária no centro-sul, né? E aquela banda remanescente ali da frente fria que fica atuando aqui nessa região. Então, a gente tem dois fatores. O primeiro deles é a banda da frente fria
e os ventos intensificados da alta também trazendo umidade para cá e favorecendo a chuva. Combinação perfeita aí para esses mais de 200 milímetros previstos, né? Vamos esperar aí que o pessoal fique de olho aí no estado baiano, nos alertas da Defesa Civil, né? Igor... Inclusive, a gente tem uma pergunta aí, né? Isso mesmo, ele já vai direto ao assunto, é isso que eu ia perguntar. A gente tem uma pergunta do estado baiano aí para responder hoje? Tem. O Robson Silva perguntou como é que tá o tempo aí em Dias Dávila para os próximos dias, né? Eu vi a pergunta aqui, você me mandou, né? O Robson Silva. Ah, tá certo. O Igor tá craque em separar as perguntas aqui no canal pra gente. Ótimo. Então, exatamente, é a região, Dias Dávila é a região metropolitana ali de Salvador, né? A gente está com essa condição de chuva mais severa, previsão aí de 184 milímetros de chuva para 15 dias. Além disso, em termos de previsão de temperatura, a gente também tem um padrão de um pouquinho de decaimento, né? Na verdade, a temperatura ela tende a permanecer constante, mas depois da passagem da frente fria, ela tende a cair um pouquinho lá para os 22, 20 graus na região também. Mas o principal destaque para a região é a condição aí bem chuvosa, trazendo chuva aí basicamente a partir aí do dia 20, 21, até o final do período dos 10 dias, Elô. Complicado, Igor, complicado. Ainda por cima, é uma situação em que as áreas produtoras de toda a faixa leste baiana, se estão em desenvolvimento, né, se tem alguma área em desenvolvimento, tudo bem, tem chuva, tem umidade no solo, mas às vezes, além da umidade ser em excesso, tem o problema da nebulosidade, né, não chega tanta radiação. Então é difícil, é um cenário que não favorece muito. Se a chuva fosse mais bem distribuída aí sobre as áreas do leste baiano, mas não é isso que a gente está vendo aí nos próximos dias. É bem restrito mesmo nessa região, e isso é uma condição aí de tempo severo novamente, e fica o alerta novamente para o pessoal da região. A próxima pergunta que eu queria que você respondesse, Igor, para mostrar um cenário mais oposto, é no estado de São Paulo. Você consegue ler a pergunta para a gente responder? Porque em São Paulo a gente tem um cenário diferente, né, Igor? A frente fria vai passar bem rápido, né? A São Paulo está sendo a ovelha negra das frentes frias, né? Bom, Elô, a próxima pergunta, então, é vamos ver aqui, do José Aparico Correia. Ele pergunta como é que fica a chuva aí para o final desses próximos dias aí para a região de Jacupiranga, São Paulo. Conforme a gente veio destacando aí, né, São Paulo está sendo a ovelha negra aí dessas frentes frias. E realmente, para a região, a gente não tem muita chuva prevista. Vai ter sim um pouco de nebulosidade durante os dias da passagem da frente fria. Então, a gente tem aí, inclusive, previsão de nevoeiro para, por exemplo, quarta-feira, quinta-feira, um pouco aí de nevoeiro para a cidade, por causa da queda das temperaturas, uma condição um pouco mais úmida também com a passagem da frente, e isso aí acaba favorecendo a formação de nevoeiro. Mas fora esse destaque, a gente tem pouquíssimo acumulado aí para 10 dias, em torno de 4 milímetros de chuva, é muita pouca chuva, Elô. Tá certo, um cenário completamente oposto, né, Igor? A gente tem mais uma pergunta do estado de Mato Grosso do Sul, que eu já vejo ali o Mato Grosso do Sul num cenário mais confortável, porque a gente, quando vê a frente fria subindo, conectada à umidade da Amazônia, tem algumas áreas de instabilidade favorecidas ali, não é mesmo? Sim, principalmente por causa da região, que é aquele famoso canal de umidade que acaba gerando, né? Uhum. Então, querendo ou não, sempre que eu estou em passagem numa frente fria, a gente acaba organizando a convecção na região ali do sul do Mato Grosso do Sul, trazendo um pouco mais de chuva, por causa da configuração que essas frentes acabam se formando no hemisfério sul. Então, vamos responder aí a pergunta do Gabriel França, que ele pergunta aí como que vai ficar o tempo em Três Lagoas. Então, região de Três Lagoas, ele está ali na interface, né, basicamente entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. A gente tem aí muita chuva para o Mato Grosso do Sul para a região sul. Então, a região de Três Lagoas, a gente está com uma condição um pouco mais amena, mais próxima ao normal, digamos assim, né? Essa época do ano já é uma época que é para chover muito na região. Então, a gente tem aí chuva prevista em torno de 12 milímetros aí para 10 dias. É uma chuva relativamente boa, né? Se a gente voltar aqui, a gente tem aquele mesmo padrão em termos de temperatura também. Legal. A gente sai aí de condições de 28 graus, por exemplo, no dia de hoje. E se a gente seguir aí, a gente vai ver que lá para o domingo, né, domingo e segunda, as temperaturas caem aí para 12, 10 graus durante a madrugada. Então, o friozão atinge também as áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso. Vai ter frio intenso, né, para essas áreas. Pois é, todo mundo tirando os cobertores, já tá na hora, tá chegando a época do frio começar pra valer, né, Elô? E tomando cuidado com a saúde, pelo amor de Deus. Pois é.
Bom, eu vou deixar aí o outro destaque, né? A gente já falou dos acumulados da região Nordeste, da região Sudeste, pegando ali, inclusive, uma parte do Mato Grosso do Sul para o Centro-Oeste, né? E o segundo destaque, principal destaque que a gente comentou no dia a dia, é a região Sul. Olha os acumulados que a gente está tendo ali para a região. Se a gente pegar ali a região do extremo sul, variando desde Bagé até a região ali de Pelotas, a gente tem aí acumulados em torno de 100 milímetros para 10 dias. Bastante chuva. Região de Passo Fundo também, com seus 80 milímetros de chuva. E aí, já seguindo para a região ali de Santa Catarina, né, a gente tem a porção norte do estado todo com seus 70, 80 milímetros de acumulado, e a região do Paraná, pegando ali próximo ao Umuarama, é onde a gente tem um pouco menos de chuva, e mais próximo ali a região de Foz do Iguaçu, né, a gente já tem seus 70 a 75 milímetros de acumulado de chuva também. Igor, a chuva ali entre Londrina e Maringá, por exemplo, é uma chuva um pouco mais isolada, né? Pelo que eu tô vendo no mapa. Exatamente, principalmente essa chuva mais norte, né? Então pode ver que a região mesmo de Maringá é uma região bem mais seca, e aí essa resposta dessa chuva que a gente vê na região entre Maringá e mais porção mais norte ali entre Colorado e Paracatu, né? Porecatu, desculpa. E a gente vê aí essa condição um pouco mais chuvosa e está muito relacionada com aquele padrão que a gente comentou de organização da convecção. Não é uma chuva diretamente da banda da frente fria e pode sim ser aquela organização daquela chuva da convecção aí das nuvens, né? E conforme essa frente vai chegando e vai montando aí esse padrão meio que em arco, né, que a gente chama. Muito interessante. Então fica aí o alô pro Adriano lá de Maringá, que sempre contribui aqui com a gente com informações no canal. Ele comentou comigo que as últimas chuvas desse tipo aí, Igor, que passaram com acumulados mal distribuídos e irregulares, não foi muito suficiente não para manter o cenário bom para o milho safrinha, né? Então, tá certo. Essa é a previsão, a gente tem que mostrar o que está previsto, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço demais a atenção de todos vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Deixa seu comentário aqui também. Se quiser fazer alguma pergunta para o Igor, não se esqueça de deixar o nominho dele ali nos nossos comentários. E é isso. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente, Igor. Você sempre será convidado, sempre será bem-vindo. Aqui já faz parte do nosso canal. Volte mais vezes. Pode deixar, Elo. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar aí as previsões, né, a atualização dessas condições, para prever talvez uma possível melhora aí para a região sul, que a gente sabe que está nessa condição crítica, né? Então, sempre mostrar aí essas atualizações para essas regiões mais críticas que a gente tem aí para o pessoal ir se preparando também. É um prazer enorme estar aqui. Sempre que você precisar, pode contar comigo, Elô. Combinado, combinado. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau, pessoal.